Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu vou ler Esdras, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Aqui o texto está falando de um momento muito difícil na vida do povo de Deus, né? Eram tantas, em cada desobediência, em cada situação contrária à vontade de Deus, Israel sempre sofria uma consequência. E hoje também não é diferente. Em toda ação nossa contrária à palavra, ela tem uma consequência. E diz o texto que havia terror sobre os povos da terra. Esse também é um momento que nós estamos vivendo, um momento de terror, um momento de pânico. Talvez nem tanto aqui no nosso país, né, no nosso Brasil, mas em outros lugares, na Ucrânia, a Rússia em guerra, a China com suas complicações. Então, assim, mas a gente tem que sempre se voltar para o mundo, a observar, a nos conscientizar de cada momento. E hoje eu fiquei assim analisando como que é difícil as pessoas hoje, e talvez não só hoje, mas de uns tempos para cá, de entender o que está acontecendo. Porque muitas pessoas também, elas creem em Deus, elas amam Jesus, elas falam que Deus está acima de todas as coisas, mas elas não compreendem e não leem a palavra de Deus. Porque quem lê a Bíblia, quem estuda a palavra de Deus, vai entender e compreender o porquê que nós estamos vivendo num mundo assim. Por que o mundo está de cabeça para baixo, né? Por que essas situações todas? E tudo está na Bíblia, tudo está escrito. Então o Senhor fala que jamais Ele vai deixar de revelar aos pequeninos a sua vontade, os seus propósitos, aquilo que viria a acontecer. Então tudo, Deus nos preparou para todas as coisas. E quando Jesus veio também, ele nos preparou, ele preparou desde ali os discípulos, os apóstolos, até os nossos dias, porque ele deixou essa palavra escrita. E ele disse: no mundo tereis aflições, que não é uma coisa pequena, aflição. Ele podia colocar uma prova, uma luta, não? Ele falou: aflição é uma coisa muito grande, mas que ele estaria conosco todos os dias e todos os momentos, né? Os anjos iriam ali acampar ao redor daqueles que temem, né? De qualquer um, em volta, anjos em volta, protegendo aqueles que temem a Deus. Então, lendo esse texto aqui e vendo também as aflições do dia de hoje, o terror sobre a terra, o terror sobre os homens, eu comecei a analisar por que é tão difícil as pessoas crerem no Evangelho, as pessoas crerem na palavra, porque sempre houve alguém para falar, para pregar, para anunciar todas as coisas. É notório hoje, e agora então com a internet, todo mundo praticamente conhece a palavra de Deus e conhece Jesus, conhece Deus, conhece o Espírito Santo. Então, falta pouco, eu acho, se não todos já ouviram. E a palavra diz que quando toda a terra, os 4 cantos da terra, né, elas conhecerem a Deus, então virá o fim. E com a internet agora isso ficou muito rápido. Mas assim, o meu pensamento hoje é por que as pessoas não se dão conta desse momento? Porque muitos, como Noé falava, casam e davam-se em casamentos, isso não é generalizado, é tipo assim, o mundo continua a ser o mundo da mesma forma, né? As pessoas saem, as pessoas se divertem, as pessoas casam, dão-se em casamento,
Então, assim, tá tudo normal, tá tudo como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecendo em volta de um povo, de uma nação, de uma geração. Aí eu pensei assim, por que será que as pessoas estão assim desapercebidas? Elas não estão percebendo o final chegando, elas não estão se aproximando mais de Deus, elas não estão buscando a palavra de Deus, elas não estão sendo transformadas, elas não estão mudando de vida, porque para ser um seguidor de Deus, para ser um servo de Deus, servo significa separado ali para servir a Deus, se não houver uma mudança, não adianta, porque Deus é transformação. Então é preciso haver essa mudança, é preciso sair dessa mistura que aí está. Então por que as pessoas não estão fazendo isso? Não estão se aproximando mais de Deus? Veio a Covid, veio essas situações agora no mundo todo. Então porque a palavra também diz que nós não devemos preocupar com a carne e o sangue, mas com as potestades, com aquilo que viria, aquilo que está aí, nas potestades mesmo, sabe? Aquilo que o adversário tem forjado contra a igreja, contra o mundo. As pessoas não estão, os principados que aí estão, é uma força muito grande, lutando contra a palavra, contra o Espírito Santo, contra Jesus e contra Deus. Mas a maioria não tem se apercebido disso. Andam como se o mundo tivesse normal. E não está normal. Há uma gravidade se aproximando. A Bíblia diz que para uns vai ser alegria, vai ser um momento de glória, mas para muitos vai ser um momento de terror e de aflição. Então nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar, porque Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando e é difícil, pode ser que muitos também nem creem mais em céu e inferno, né? Do jeito que está a situação, mas nós precisamos nos voltar para Deus. E se a gente não tiver na nossa vida o Espírito Santo, porque é Ele que dá força ao homem para vencer, é Ele que abre a visão do homem, é Ele que faz o olho do homem se abrir para ver aquilo, o revelado, o oculto, o escondido, que muitos não querem ver, que é o tesouro, que é a palavra de Deus. Então está tudo escrito na Bíblia. Vamos nos voltar para lermos a palavra de Deus, para lermos a Bíblia, para você compreender o que está acontecendo, para você compreender o que está havendo, esse terror sobre a terra. E aqui fala também que nós temos que firmar o altar, deixar o nosso altar firme, colocar bases firmes, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus. Então nós temos que estar com essa base forte, firme, para a gente suportar, porque depois não vai haver volta, não vai haver mais uma oportunidade, vai ser uma oportunidade. Então que possamos compreender essa luta, essa batalha hoje espiritual, porque tudo envolve o espiritual, todo mundo caminha para o fechamento, né, dessa palavra, destruir a palavra, negar a trindade de Deus. Então nós temos que estar atentos a isso. É momento de salvação, é momento de nos achegarmos a Deus, é momento de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, é proclamar, é anunciar, é falar para o mundo quem nós somos. Nós somos a luz do mundo. Por que a luz? Porque nós temos que brilhar nesta hora de escuridão, para que quem está à nossa volta veja também, se revele também para quem está à nossa volta.
que a luz não se apague e que possamos compreender que o momento é chegado. Que Deus nos abençoe.